Meu nome é Luísa e tenho uma história para contar. Uma história de amor, desafios e redenção que marcou minha vida para sempre. Tudo começou há pouco mais de 10 anos, quando conheci o Rodrigo em uma festa de amigos em comum. Desde o primeiro momento em que nossos olhares se cruzaram, soube que havia algo especial entre nós. Rodrigo era tudo o que eu sempre havia sonhado em um homem. Atraente, inteligente, divertido e com um coração de ouro. Nos apaixonamos rapidamente e, depois de um namoro de sonho, decidimos nos casar. O dia do nosso casamento foi mágico, rodeados de nossos entes queridos e com a promessa de nos amarmos e respeitarmos pelo resto de nossas vidas. Os primeiros anos de casamento foram como viver em uma nuvem. Éramos jovens, estávamos apaixonados e tínhamos toda uma vida pela frente. Viajamos, nos divertimos e desfrutamos da companhia um do outro. Pensávamos que nosso amor era inquebrantável e que poderíamos superar qualquer obstáculo que se apresentasse. Pouco depois do nosso segundo aniversário, descobrimos que eu estava grávida. A notícia nos encheu de alegria e emoção. 9 meses depois, nasceu nossa primeira filha, Beatriz. Segurá-la em meus braços pela primeira vez foi uma sensação indescritível. Rodrigo estava radiante de felicidade e eu me sentia completa. No entanto, a chegada de Beatriz também trouxe consigo novos desafios. As noites em claro, o cansaço constante e a falta de tempo para nós mesmos começaram a cobrar seu preço em nosso relacionamento. Apesar de amarmos profundamente nossa filha, começamos a nos sentir exaustos e distantes um do outro. 2 anos depois, quando as coisas pareciam estar melhorando, chegou a notícia de que eu estava grávida novamente. Desta vez, a reação foi diferente. Embora estivéssemos felizes, também sentimos uma pontada de preocupação. Como lidaríamos com outro bebê quando já nos custava tanto com Beatriz? O nascimento do nosso filho, Pedro, foi o detonador de uma crise que vinha se gestando há tempo. O cansaço se multiplicou. As discussões se tornaram mais frequentes e a intimidade entre nós praticamente desapareceu. Nos transformamos em 2 estranhos que compartilhavam casa e responsabilidades, mas que haviam perdido a conexão que uma vez os uniu. Lembro-me de uma noite em particular, quando as crianças finalmente haviam dormido e Rodrigo e eu nos encontramos na cozinha. Ele estava lavando os pratos e eu guardando os brinquedos espalhados pelo chão. De repente, nossos olhares se cruzaram e vi em seus olhos o mesmo vazio que sentia em meu coração. Foi nesse momento que percebi que tínhamos que fazer algo ou perderíamos tudo o que havíamos construído juntos. Naquela noite, tivemos uma longa e difícil conversa. Falamos sobre nossos medos, frustrações e como nos sentíamos presos em uma rotina que estava nos consumindo. Foi doloroso admitir que havíamos nos descuidado mutuamente, mas também foi libertador poder expressar tudo o que carregávamos guardado durante tanto tempo. Decidimos que era hora de fazer mudanças. Concordamos em buscar ajuda com nossos pais para cuidar das crianças e começar a dedicar tempo exclusivamente para nós. Não foi fácil no início. Nos sentíamos culpados por deixar as crianças, mesmo que fosse por algumas horas. E nos custava lembrar como desfrutar da companhia um do outro, sem falar de fraldas ou horários de alimentação. Pouco a pouco, começamos a nos reconectar. Saíamos para jantar, íamos ao cinema ou simplesmente dávamos um passeio pelo parque de mãos dadas. Essas pequenas escapadas nos lembravam por que havíamos nos apaixonado em primeiro lugar e nos davam forças para enfrentar os desafios diários. Um fim de semana, alguns amigos nos convidaram para sair a um bar. Fazia anos que não saíamos à noite e a ideia nos entusiasmou e assustou em partes iguais. Seríamos capazes de nos divertir como antes? Ou nos sentiríamos fora de lugar entre as pessoas mais jovens? Para nossa surpresa, essa noite foi um ponto de virada em nosso relacionamento. Dançamos, rimos e nos beijamos como se voltássemos a ser aqueles jovens despreocupados que éramos antes de nos casar. A música, as luzes e o ambiente festivo nos transportaram para um mundo onde não existiam responsabilidades, apenas nós dois e o momento presente. A partir de então,
Fizemos dessas saídas um hábito. A cada 2 semanas, nos vestíamos para sair e nos mergulhávamos na vida noturna da cidade. Essas escapadas se tornaram nosso segredo, aquele espaço onde podíamos ser simplesmente Luísa e Rodrigo, não mamãe e papai. No entanto, nem tudo era um mar de rosas. À medida que recuperávamos nossa conexão, também começaram a surgir velhos temores e inseguranças. Uma noite, enquanto dançávamos em uma boate, vi Rodrigo conversando animadamente com uma mulher jovem e atraente no bar. Senti uma pontada de ciúmes que não havia experimentado em anos. E se Rodrigo percebesse que poderia ter alguém mais jovem e sem as complicações de uma família? Naquela noite, quando voltamos para casa, não pude conter minhas emoções e explodi. Gritei com Rodrigo, acusando-o de flertar com outras mulheres e de não valorizar o que tínhamos. Ele, surpreso com minha reação, tentou me acalmar, assegurando-me que estava apenas sendo educado e que eu era a única mulher em sua vida. Mas o dano estava feito. A semente da dúvida havia sido plantada em minha mente e começou a crescer, alimentada por minhas próprias inseguranças e o estresse acumulado dos últimos anos. Comecei a analisar cada gesto, cada olhar, cada mensagem em seu celular. Eu estava me tornando alguém que não reconhecia, alguém consumida pelos ciúmes e pela desconfiança. Rodrigo, por sua vez, se sentia frustrado e magoado com minha falta de confiança. Tentava me demonstrar seu amor de 1000 maneiras, mas eu continuava duvidando. Nossas discussões se tornaram mais frequentes e amargas. Parecia que todo o progresso que havíamos feito estava desmoronando diante de nossos olhos. Foi no meio dessa crise que aconteceu algo que mudaria tudo. Uma noite, enquanto Rodrigo dormia, peguei seu celular e comecei a revisar suas mensagens e redes sociais. Sabia que estava errado, que estava violando sua privacidade, mas não podia evitar. Precisava de provas, fosse para confirmar minhas suspeitas ou para acalmar meus medos. O que encontrei me deixou sem fôlego. Havia mensagens de uma mulher chamada Fernanda. Eram conversas aparentemente inocentes sobre trabalho e vida cotidiana. Mas havia um tom de cumplicidade que me fez sentir náuseas. Era essa a prova que tanto temia encontrar? Passei a noite em claro, lendo e relendo essas mensagens, tentando encontrar alguma evidência concreta de infidelidade. Mas não havia nada explícito, nada que eu pudesse apontar e dizer: aqui está a prova. Apenas insinuações, piadas internas e uma familiaridade que me fazia sentir excluída. Na manhã seguinte, com olheiras e o coração pesado, confrontei Rodrigo. Mostrei-lhe as mensagens e exigi uma explicação. Sua reação não foi a que eu esperava. Em vez de se colocar na defensiva ou tentar se justificar, ele desmoronou. Vi lágrimas em seus olhos enquanto me confessava que se sentia sozinho e não sabia como lidar com a situação. Ele me contou que Fernanda era uma colega de trabalho com quem havia desenvolvido uma amizade. Insistiu que nunca havia acontecido nada físico entre eles, mas admitiu que gostava de sua companhia e das conversas que mantinham. Disse-me que se sentia valorizado e ouvido quando falava com ela, algo que há tempos não sentia em casa. Suas palavras me machucaram profundamente, mas também me fizeram refletir. Quando havíamos deixado de ser o refúgio um do outro? Em que momento havíamos permitido que a rotina e o estresse corroessem a confiança e a cumplicidade que uma vez tivemos? Essa conversa marcou um antes e um depois em nosso relacionamento. Percebemos que ambos havíamos contribuído para a situação em que nos encontrávamos. Eu, com meus ciúmes e inseguranças. Ele, buscando atenção e validação fora do nosso casamento. Decidimos que era hora de buscar ajuda profissional. Começamos a ir à terapia de casal, um espaço onde podíamos expressar nossos sentimentos e medos sem nos julgarmos mutuamente. Não foi fácil. Houve sessões cheias de lágrimas, recriminações e dor. Mas também houve momentos de compreensão, perdão e renovação. Através da terapia, aprendemos a nos comunicar de maneira mais efetiva. Descobrimos que muitas de nossas frustrações vinham de expectativas não expressas
e necessidades não satisfeitas. Aprendemos a nos escutar realmente, não apenas a ouvir as palavras do outro, mas a entender os sentimentos por trás delas. Rodrigo cortou todo contato com Fernanda, além do estritamente profissional. Foi uma decisão difícil para ele, mas entendeu que era necessária para reconstruir a confiança em nosso relacionamento. Da minha parte, trabalhei em meus problemas de insegurança e aprendi a confiar novamente, não apenas em Rodrigo, mas também em mim mesma. Pouco a pouco, fomos reconstruindo nosso relacionamento sobre bases mais sólidas. Aprendemos a valorizar as pequenas coisas, uma carícia inesperada, uma palavra de encorajamento em um dia difícil, uma mensagem de texto apenas para dizer "te amo". Redescobrimos o prazer de conversar durante horas, compartilhando nossos sonhos, medos e esperanças. Nossas saídas noturnas continuaram, mas com uma nova perspectiva. Já não eram uma fuga da nossa realidade, mas uma celebração do nosso amor e compromisso renovado. Dançávamos mais perto, nos olhávamos nos olhos com mais intensidade e ríamos com mais liberdade. Um dia, enquanto estávamos em um bar com amigos, Rodrigo me surpreendeu pedindo que eu dançasse com ele uma música lenta. Enquanto nos movíamos ao ritmo da música, ele sussurrou em meu ouvido: "Obrigado por não desistir de nós. Eu te amo mais do que nunca." Senti meu coração se encher de amor e gratidão. Os meses passaram e nosso relacionamento continuou se fortalecendo. Aprendemos a equilibrar nossas responsabilidades como pais com nossas necessidades como casal. As crianças, que no início haviam se mostrado confusas com nossas mudanças de humor e tensões, agora pareciam mais felizes e seguras. Nosso lar se encheu novamente de risos e amor. No entanto, a vida sempre tem formas de nos colocar à prova. Quando acreditávamos que havíamos superado o pior, um novo desafio se apresentou diante de nós. Rodrigo perdeu seu emprego devido a cortes na empresa. De repente, nos encontramos enfrentando dificuldades financeiras e o estresse que isso acarretava. No passado, uma situação assim teria sido suficiente para nos fazer cair novamente em velhos padrões destrutivos. Mas desta vez foi diferente. Em vez de nos afastarmos um do outro, nos unimos ainda mais. Juntos, elaboramos um plano para ajustar nossos gastos e buscar novas oportunidades de trabalho. Lembro-me de uma noite em particular, quando as crianças já estavam dormindo e nós estávamos sentados na cozinha, revisando nossas finanças. Rodrigo parecia exausto e desanimado depois de mais um dia de busca infrutífera por emprego. Sem pensar duas vezes, levantei-me, coloquei nossa música favorita e estendi-lhe a mão, convidando-o para dançar. No início, ele me olhou como se eu tivesse enlouquecido, mas logo um sorriso se desenhou em seu rosto. Nos movemos lentamente na pequena cozinha, abraçados, deixando que a música lavasse nossas preocupações. Naquele momento, senti uma conexão tão profunda com Rodrigo que quase me deixou sem fôlego. Compreendi que, não importava os desafios que enfrentássemos, enquanto estivéssemos juntos, poderíamos superar tudo. Aquela noite marcou um novo capítulo em nossa história. Decidimos que, apesar das dificuldades econômicas, não renunciaríamos ao nosso tempo juntos. Aprendemos a desfrutar de encontros econômicos, mas cheios de significado, piqueniques no parque, noites de jogos de tabuleiro em casa, longas caminhadas de mãos dadas. Rodrigo finalmente encontrou um novo emprego, um que, embora pagasse menos, permitia-lhe passar mais tempo em casa. Longe de ser um problema, isso se tornou uma bênção disfarçada. Agora tínhamos mais oportunidades de compartilhar as responsabilidades do lar e o cuidado com as crianças, o que nos fazia sentir mais como uma equipe do que nunca. Nossos filhos, Beatriz e Pedro, cresciam rapidamente e nos apresentavam novos desafios a cada dia. Mas agora, em vez de nos sentirmos sobrecarregados, enfrentávamos cada situação juntos, nos apoiando mutuamente e encontrando soluções criativas.
Lembro-me de uma tarde em particular, quando Beatriz, que já tinha 8 anos, chegou chorando da escola porque uma colega a havia excluído de seu grupo de amigas. Enquanto a consolava, vi Rodrigo sentar-se no chão junto a Pedro, de 6 anos, e começar a construir uma torre com blocos de Lego. Sem dizer uma palavra, juntei-me a eles, e logo Beatriz também se envolveu na brincadeira. Enquanto construíamos juntos, Beatriz começou a falar sobre o que havia acontecido na escola. Entre peça e peça de Lego, fomos capazes de ter uma conversa profunda e significativa sobre a amizade, autoestima e como lidar com a rejeição. Percebi que, sem nos propormos, havíamos criado um espaço seguro onde nossos filhos podiam expressar suas emoções e buscar consolo. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Rodrigo e eu nos sentamos no sofá, exaustos, mas satisfeitos. Falamos sobre como nossas experiências nos haviam tornado melhores pais, mais compreensivos e pacientes. Percebemos que o amor que havíamos cultivado entre nós estava se estendendo aos nossos filhos, criando um lar cheio de afeto e apoio mútuo. No entanto, a vida continuou nos apresentando desafios. Quando Beatriz entrou na adolescência, nosso lar se encheu de uma nova tensão. As mudanças hormonais, a pressão dos colegas e a busca de identidade de nossa filha puseram à prova nossa paciência e nossa unidade como casal. Houve noites em que Rodrigo e eu discordávamos sobre como lidar com as situações com Beatriz. Ele tendia a ser mais rigoroso, enquanto eu advogava por dar-lhe mais liberdade. Essas diferenças de opinião às vezes levavam a discussões acaloradas que nos lembravam dos tempos difíceis que havíamos superado. Mas desta vez, em vez de permitir que essas diferenças nos separassem, as usamos como uma oportunidade para crescer juntos. Aprendemos a nos ouvir mutuamente. Estávamos unidos em nosso desejo de sermos os melhores pais possíveis para nossos filhos. À medida que o tempo passava, nosso relacionamento continuou evoluindo. Já não éramos o jovem casal apaixonado que havia se casado há mais de uma década, nem os pais exaustos à beira do colapso que havíamos sido há alguns anos. Havíamos nos tornado companheiros de vida no sentido mais profundo da palavra. Aprendemos a apreciar as pequenas coisas, uma xícara de café compartilhada em silêncio pela manhã, um olhar cúmplice durante uma reunião familiar, um abraço reconfortante depois de um dia difícil. Descobrimos que o amor nem sempre se manifesta em grandes gestos românticos, mas na constância, em estar lá um para o outro dia após dia. Nossas saídas noturnas, que uma vez haviam sido uma forma de escapar de nossa rotina, se tornaram celebrações de nossa vida juntos. Dançávamos com a mesma paixão de antes, mas agora nossos movimentos estavam impregnados de uma intimidade e cumplicidade que só os anos juntos podem criar. No entanto, a vida tinha preparado mais um teste para nós. Quando acreditávamos que havíamos superado todos os obstáculos, minha mãe adoeceu gravemente. O diagnóstico foi devastador: câncer em estágio avançado. De repente, me vi dividida entre o cuidado dos meus filhos, o apoio à minha mãe e minhas responsabilidades profissionais. Foi Rodrigo quem se tornou minha rocha durante esse período. Sem que eu pedisse, ele reorganizou seu horário de trabalho para poder assumir mais responsabilidades em casa. Me acompanhava às consultas médicas da minha mãe, me escutava quando eu precisava desabafar e me abraçava em silêncio quando as palavras não eram suficientes. Durante os meses que durou a doença da minha mãe, nosso relacionamento se aprofundou ainda mais. Vi em Rodrigo uma força e uma compaixão que me fizeram me apaixonar novamente. Cada noite, quando voltávamos do hospital, exaustos e emocionalmente drenados, nos sentávamos no sofá e simplesmente nos abraçávamos. Nesses momentos de vulnerabilidade compartilhada, sentia que nossos corações batiam em uníssono. No dia em que minha mãe faleceu, Rodrigo esteve ao meu lado o tempo todo. Me segurou enquanto eu chorava, cuidou de todos os arranjos necessários e cuidou das crianças para que eu pudesse processar minha dor. Seu amor e seu apoio incondicional foram minha âncora
em meio à tempestade de emoções que me dominava. Depois do funeral, quando a casa finalmente ficou em silêncio e as crianças tinham ido dormir, Rodrigo e eu nos sentamos no quintal, como havíamos feito tantas vezes antes. Olhando as estrelas, senti uma mistura de dor pela perda da minha mãe e uma profunda gratidão pelo homem que tinha ao meu lado. Obrigada, disse simplesmente, com a voz embargada pela emoção. Rodrigo me olhou com os olhos cheios de amor e compreensão. Não precisa agradecer, ele respondeu suavemente. Estamos juntos nisso, na alegria e na tristeza. Sempre. Naquele momento, lembrei-me de todas as provações que havíamos superado juntos. O nascimento de nossos filhos, a crise em nosso casamento, as dificuldades financeiras, os desafios da criação dos filhos e agora, a perda da minha mãe. Cada obstáculo, em vez de nos separar, nos havia unido mais. Percebi que nosso amor não era perfeito, mas era real e profundo. Havíamos aprendido a perdoar, a nos comunicar, a nos apoiar mutuamente e a crescer juntos. Nosso casamento não era um conto de fadas. Era uma história de vida real, com altos e baixos, risos e lágrimas, mas, sobretudo, com um amor que se fortalecia a cada desafio superado. Naquela noite, enquanto Rodrigo me abraçava sob as estrelas, senti uma paz que não experimentava há muito tempo. Compreendi que o amor verdadeiro não é a ausência de problemas, mas a capacidade de enfrentá-los juntos e sair fortalecidos. Os anos seguintes trouxeram novos desafios e alegrias. Vimos nossos filhos crescerem e começarem suas próprias vidas. Beatriz foi para a faculdade e, embora tenha sido difícil deixá-la ir, Rodrigo e eu nos apoiamos mutuamente nesse processo de ninho vazio. Pedro, por sua vez, nos surpreendeu com sua decisão de estudar no exterior, o que nos levou a enfrentar uma nova etapa em nossa vida familiar. Com as crianças fora de casa, Rodrigo e eu redescobrimos o prazer de estarmos sozinhos. Voltamos a ser aquele casal que desfrutava de longas conversas, de viagens improvisadas e de noites de dança. Mas agora, nosso amor estava enriquecido por anos de experiências compartilhadas, de desafios superados e de um profundo conhecimento mútuo. Uma noite, enquanto celebrávamos nosso 20º aniversário de casamento, Rodrigo me surpreendeu com uma pergunta: "Você se casaria comigo de novo?" Sem hesitar, respondi que sim. Decidimos renovar nossos votos em uma cerimônia íntima, rodeados apenas de nossos filhos e amigos mais próximos. No dia da cerimônia, enquanto caminhava em direção a Rodrigo, lembrei-me da jovem que eu era quando nos casamos pela primeira vez. Pensei em todas as experiências que nos levaram a este momento, nos risos e nas lágrimas, nos momentos de dúvida e nos de alegria transbordante. Percebi que amava este homem ainda mais do que no dia em que nos casamos, porque agora conhecia cada faceta do seu ser e ele conhecia as minhas. Quando trocamos nossos votos renovados, as palavras tinham um peso e um significado que só os anos e as experiências compartilhadas podem dar. Prometemos continuar nos escolhendo a cada dia, continuar crescendo juntos e enfrentar o que o futuro nos reservasse, de mãos dadas. Naquela noite, enquanto dançávamos nossa música, rodeados pelas pessoas que mais amávamos, senti uma felicidade plena e serena. Olhei nos olhos de Rodrigo e vi refletido neles toda a nossa jornada juntos. Os momentos de paixão desenfreada da nossa juventude, as noites em claro com nossos filhos pequenos, as crises superadas, as alegrias compartilhadas e o amor profundo e maduro que havíamos cultivado. Compreendi que nossa história de amor não era perfeita, mas era autêntica. Havíamos passado por momentos de dúvida, de tentação e de desespero, mas também havíamos experimentado momentos de alegria indescritível, de conexão profunda e de amor incondicional. Cada desafio nos havia tornado mais fortes, cada crise nos havia ensinado a nos valorizar mais, e cada momento de felicidade havia sido mais doce porque o havíamos compartilhado. Enquanto a música tocava e continuávamos nos movendo ao ritmo lento da nossa canção, senti uma profunda gratidão. Gratidão pelo caminho percorrido,
pelas lições aprendidas, pelo amor que havíamos construído e pelo futuro que ainda nos esperava juntos. Naquela noite, ao voltar para casa, Rodrigo e eu nos sentamos em nosso quintal, como havíamos feito tantas vezes antes. Olhando as estrelas, falamos sobre nossos sonhos para o futuro, sobre as viagens que queríamos fazer, sobre como queríamos ser como avós algum dia. Percebi que, apesar de todos os anos transcorridos, ainda havia tanto para descobrirmos juntos, tantas aventuras para viver, tantos momentos para compartilhar. Nosso amor não era o final de um conto de fadas, mas o começo constante de uma história que continuávamos escrevendo dia após dia. E assim, enquanto o céu noturno brilhava sobre nós e Rodrigo segurava minha mão, soube com certeza que havia tomado a decisão certa ao lutar pelo nosso amor. Porque o amor verdadeiro, o amor que perdura, não é aquele que está livre de problemas, mas o que cresce e se fortalece através deles. Nossa história é um testemunho de que o amor, quando é nutrido com paciência, compreensão e compromisso, pode superar qualquer obstáculo. É uma história de segundas chances, de perdão, de crescimento pessoal e da beleza que surge quando duas pessoas decidem enfrentar a vida juntas, na alegria e na tristeza. Enquanto olho para o futuro, não sei que desafios nos esperam, mas de uma coisa estou certa: Rodrigo e eu os enfrentaremos juntos, com o amor e a força que construímos ao longo dos anos. Porque nosso amor não é apenas uma emoção, é uma decisão que tomamos a cada dia, uma promessa que renovamos a cada amanhecer. E assim, com o coração cheio de amor e gratidão, fecho este capítulo da nossa história, sabendo que há muitos mais para escrever. Porque o amor verdadeiro não tem fim, apenas novos começos.